Bom dia, gente. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero que você esteja bem. Mas eu sempre digo aqui na nossa igreja que se não tiver, como é que é? Vai ficar, em nome de Jesus vai ficar, porque nós vamos ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, nós vamos entrar na palavra, e eu espero que você receba essa palavra com o coração muito aberto, espero que você receba essa palavra também pensando em você, não em qualquer outra pessoa, mas em você. Quem precisa dessa palavra somos nós, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Ô pastor, tem gente que tem um medo de Apocalipse, né? Misericórdia, pastor, Apocalipse. Apocalipse é o livro da nossa vitória, amém, irmãos? É o livro do nosso triunfo, é o livro da nossa bênção, graças a Deus. E porque tem gente que não compreende muito bem, acaba assimilando Apocalipse com tragédia, misericórdia, pastor, Apocalipse é um livro só de praga, de coisa ruim. Não, é um livro de vitória, é um livro de profecia. E há uma direção de Deus para nós aqui, uma orientação divina muito clara, muito séria, e nós vamos procurar abraçar essa orientação. E eu entendo mais do que uma orientação, eu entendo ser uma ordem da parte do Senhor, por estar no imperativo. Vamos lá, vamos ler Apocalipse capítulo 3, o versículo é o de número 11, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, a palavra do nosso Deus diz assim, se você puder ler comigo, eu agradeço. Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia, né? Vamos lá. Eis que venho sem demora, e agora? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Eu vou ler mais uma vez, queria que você caprichasse comigo, se for possível, vamos tentar, porque isso vai entrar no coração. Eis que venho sem demora, e aí, o que eu devo fazer? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus, nós estamos na tua casa, e nós oramos para que o Senhor nos faça compreender a tua palavra. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento, dá-nos discernimento para separarmos a voz do ilha, a voz da instituição, a voz da religião, da voz pura do Senhor, a voz que nós desejamos, a voz que fará diferença na nossa vida. Deus, é a tua voz, é a tua palavra, pura, simples, descomplicada, vem tratar conosco, através da tua voz, através da tua palavra, alcança a nossa vida, alcança o nosso coração, em nome de Jesus, e você diga amém, amém, graças a Deus. Para mim, de cara, esse texto traz uma verdade maravilhosa, algumas, mas de cara esse texto termina dizendo, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém passe a perna em você, para que ninguém te furte, para que ninguém te roube. Nós entendemos, João 10,10 diz que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Então existe alguém querendo te roubar, essa é a primeira grande verdade do texto. Existe alguém de olho naquilo que você tem. Pastor, por isso que eu guardo minha carteira, por isso que eu guardo meu dinheiro direitinho num cofre que eu tenho lá em casa, por isso que eu guardo os meus investimentos no banco. Eu penso que Satanás, ele não está muito preocupado com a carteira propriamente dito, não é essa a intenção de Satanás. Eu penso que o desejo, o alvo do inimigo, aquilo que ele mais deseja tirar e roubar de você, eu não acredito ser a sua carteira, a sua bolsa, o seu dinheiro, ou o seu investimento. Eu acredito que existem outras coisas que você tem recebido da parte de Deus, que tem sido alvo de Satanás. Ele tem plantado um desejo enorme, ele tem como objetivo, tarefa árdua dele, furtar, matar, roubar e destruir. Satanás quer te roubar, essa é a primeira grande verdade. Satanás quer nos roubar. De novo, Satanás quer nos roubar, ele quer nos roubar. A Bíblia diz que ele anda
ao nosso derredor, bramando como um leão. Veja bem que ele não é o leão da tribo de Judá é o Senhor, mas a Bíblia diz que ele anda bramando como se fosse. Desde o jardim do Éden, ele sempre quis ser como Deus. Ainda quando Lúcifer, quando o anjo portador de luz no céu, o pecado original dele, de orgulho, de altivez de espírito, foi com a motivação de querer ser semelhante ao Altíssimo. Pecado esse que ele faz o ser humano cometer, quando ele vira para Eva, através de uma serpente, e diz: Deus sabe que se você comer desse fruto, os olhos de vocês serão abertos, e vocês serão como Deus. Essa é a natureza. Ele anda bramando ao nosso redor, buscando uma brecha, buscando um espaço, buscando alguém possa tragar. A primeira grande verdade, eu queria partir disso aqui com você, é que Satanás está de olho no que você tem. Diga amém? Satanás está de olho naquilo que nós temos. Agora, já que Satanás está de olho no que eu tenho, pastor, o que é que eu devo fazer? O que o Senhor está nos mandando. Ele está dizendo: eu venho sem demora. E ainda bem que ele vem. Maranata, vem mesmo, Senhor Jesus. Mas aí ele dá uma orientação para mim importantíssima, e aqui está o início da mensagem de hoje. É uma ordem, não é um pedido, está no imperativo. Guarda o que tens, para que ninguém tome de você aquilo que você possui. É muito comum alguém ouvir isso, mesmo no ambiente da fé, no ambiente da igreja, a pessoa pensar: pastor, eu não tenho nada. Para com isso, querido. Você tem muita coisa. Você tem coisas maravilhosas e preciosas da parte de Deus, conquistadas na cruz do Calvário à sua disposição, investidas, injetadas na sua vida, coisas que precisam ser guardadas, protegidas. E quem é que vai fazer isso? É a igreja? Não. Quem é que vai fazer isso? É o pastor? Não. Quem vai fazer é o missionário? Não. Quem vai fazer é Deus? Não, não, não. Ele diz: guarda. Você tem que guardar o que você tem. Você percebe que essa não é uma tarefa do céu? Essa não é uma responsabilidade de um terceiro, de outra pessoa, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pastor, da sua igreja, da religião, do líder religioso. Não, não, não. A ordem de Cristo é direta para nós. Guarda o que você tem. Isso é uma tarefa minha, isso é uma tarefa sua. A responsabilidade de não permitir que Satanás nos roube é nossa. Nós é que precisamos guardar isso desde o Éden. Porque quando Deus cria Adão e planta Adão no jardim do Éden, o texto diz que Deus deu a Adão uma tarefa, não sei se você já notou isso, e a tarefa de Adão era guardar o jardim. E é interessante que este jardim, pelo que eu percebo ao longo do texto, ele não foi guardado, porque Satanás ali entrou. E é interessante a gente falar de uma ordem dessa de Deus para Adão, porque vai guardar do quê? Se naquele tempo, naquela criação, era tudo muito perfeito, não tinha aquela questão de animal selvagem, tudo vivia em perfeita harmonia. Então guardar do quê? Guardar de Satanás. E eu penso que a ordem continua de pé ainda hoje, mas nós não podemos falhar na nossa responsabilidade. Então a ordem de Deus para mim e para você nessa manhã é: guarda o que você tem. Vamos repetir assim comigo? Coloca a mão assim no seu coração, fecha os seus olhos e diga assim: eu preciso guardar o que tenho. Eu preciso e vou guardar, proteger o que Deus tem me dado, em nome de Jesus. Diga amém. Será que a gente pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Por que não? Eu vou guardar o que eu tenho. Eu vou proteger o investimento de Deus na minha vida, amém? Aí surge a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, eu vou pedir para o meu colega colocar aqui para a gente, e aí o pessoal que está em casa, mostra aqui para o pessoal saber também, né?
Você consegue ler daí? Eu não sei se ficou fácil de ler. Coisas que precisamos guardar. Coisas que precisamos guardar. Eu já falei que não é a carteira. Eu já falei que não é o dia. Obviamente que você tem que guardar a sua carteira, pelo amor de Deus, você está entendendo a mensagem. Eu estou dizendo que para Satanás existem outras coisas muito mais interessantes que ele deseja roubar de você. E ele não só deseja, irmãos, ele tenta. Na Bíblia ele recebe o título, o nome de tentador. E tentador é aquele que tenta, é a tarefa dele vai ser tentar roubar você, roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua tranquilidade, roubar as suas convicções em Cristo Jesus. Mas existem algumas coisas que são muito claras ao longo da Bíblia, e de uma maneira bem taxativa, bem direta, a Bíblia diz que nós precisamos guardar. Eu vou passar por cima de pelo menos 3, e vou deixar a quarta, são 4 coisas, eu vou deixar a quarta por último, porque aí eu quero gastar um tempinho, com a permissão do Espírito Santo, quero gastar um tempinho maior na última, na quarta, não porque eu acredito, não, olha, porque irmãos, isso aqui é que vale a pena, não, todas elas vão ser guardadas, amém ou não amém? Todas que eu vou citar aqui precisam ser guardadas, mas eu entendo, orando a Deus, o Espírito Santo, que nós vamos fazer aqui um investimento maior no último item, no quarto dos 4 itens, pronto, se é assim que eu posso dizer. Qual a primeira coisa que a Bíblia, de uma maneira clara, nos manda guardar? Coloca para a gente, por favor. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:1, que nós devemos guardar os nossos pés. Meu pé, pastor? A guardar o meu pé? Como assim guardar o meu pé? O que isso quer dizer? Bom, vamos ler o texto? Eclesiastes, eu vou passar por cima desses 3 primeiros, só para a gente ter uma ideia, e como eu disse, no quarto a gente gasta um pouquinho mais de energia. Eclesiastes 5:1 diz assim, Eclesiastes é facinho, está no meio da Bíblia, se abre no meio mais ou menos Salmos, né? Depois Provérbios e depois Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, Eclesiastes 5:1, diz assim: guarda o teu pé, quando? Quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Vamos ler mais uma vez, o que diz aí? Guarda o teu pé, quando, gente? Quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Há todo um contexto dentro dessa declaração, mas por muitos anos, se você tem aqui uma caminhada de fé de alguns anos, e quem sabe sua origem na fé é tradicional, isso fica ainda mais claro, né? Você diz, olha, lá com minha avó, a gente já ia na igreja tradicional dela, e do meu pai, que meu pai também era tradicional e tal, e você deve lembrar, eu particularmente me lembro, desde pequeno, os meus pais, eles não estavam ainda na Igreja da Graça, mas eu pequenininho lembro que eles visitavam várias, e minha avó então também crente, foi a primeira, a âncora, né, da família, aquela que se converteu mesmo, e ela era bem tradicional, tinha lá os costumes dela, e eu me lembro que esse texto sempre foi muito usado para falar de um comportamento dentro do templo. Talvez você já tenha visto isso, ou ouvido assim.
Esse já foi um texto muito, quando alguém fala assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Normalmente o que vinha em seguida era algum comentário ligado a um comportamento errado dentro da igreja, a um comportamento, uma maneira de se vestir dentro da igreja, uma maneira de se comportar dentro do templo, de proceder dentro do templo. E é óbvio que mesmo para mim, não sendo esse o ponto principal do texto, e eu vou te explicar qual que é o ponto, para mim esse não é, dentro do contexto, essa não é aqui o núcleo do texto, mas me parece muito óbvio que nós precisamos sim, né, nos comportar na casa do Senhor, amém ou não amém? Eu acho que não é viável a gente estar num culto, por exemplo, e no Facebook, amém ou não amém, irmãos? Não é viável, não é interessante eu estar sentado ouvindo a mensagem, curtiu, não tem nada a ver, para mim não cola uma coisa com outra, são coisas completamente separadas, é uma questão de desrespeito, não só a casa do Senhor, porque isso aqui é um templo de tijolo, mas a presença do nosso Deus que está no nosso meio, amém ou não amém, irmãos? Vocês concordam, amém? Eu penso que a gente precisa sim, andar com ordem e decência, essa é uma ordem do Senhor, mas o texto, eu não posso forçar a barra no texto. O texto, para mim, ele está dentro de um contexto maior do que esse. Tanto é que eu fiz questão de ler o versículo todo. E vamos ler de novo o versículo inteiro. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí ele completa a ideia. Inclina-te mais a, o quê? Ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal. Do que o texto então está falando? Daqueles que iam até o templo, e no Antigo Testamento você sabe que a ida até o templo, a casa de Deus, era uma ida para sacrificar ao Senhor. E eram sacrifícios até então, no Antigo Testamento, de animais. E eram levados esses animais até o sacerdote, e o sacerdote os sacrificava perante o Senhor. O problema é que já existia um momento, já estava ultrapassando uma linha onde as pessoas iam sacrificar, e sacrificavam ao Senhor, mas esqueciam do mais importante. Qual que é o mais importante? Ouvir o Senhor, obedecer o Senhor. De maneira que não adianta nada, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de apresentar alguma coisa a Deus, se eu não escuto, se eu não obedeço a palavra do Senhor. Depois nós vamos perceber que em 1 Samuel 15, o próprio Deus diz, naquele episódio em que Saul se apressa e oferece um sacrifício antes do sacerdote Samuel chegar, ali nós vamos ver uma declaração, uma frase muito forte da boca de Deus. Ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o contexto desse versículo. Então a ideia aqui é: não adianta eu entrar na casa do Senhor, eu posso entregar o maior dízimo da igreja, eu posso dar a maior oferta da igreja, eu posso fazer o maior sacrifício, eu posso cantar mais alto, eu posso ser o primeiro a chegar, eu posso ser o último a sair, mas se eu não obedecer essa palavra, adianta, igreja? Nada, não adianta nada. Isso significa: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Amém? Mas uma coisa que precisa ser guardada, número 2. Isso aqui é fantástico. Qual que é a segunda coisa que precisa ser guardada? Guarda a tua boca. Guarda a tua boca. A Bíblia manda guardar a boca, irmãos? Irmãos, várias vezes eu tive até dificuldade para escolher o versículo. Tem para gosto do cliente. Você escolhe. Tem um monte de versículos. Provérbios então está cheio de texto. Tiago capítulo 1 diz que todo homem deve ser pronto para ouvir,
tardio para falar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Gente, mas a Bíblia está cheia de orientação sobre o perigo que é falar demais. A Bíblia diz que nós precisamos guardar a nossa boca. O texto que eu escolhi é o de Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23 diz assim, olha que frase forte: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Meu Pai do céu. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Se guarda e se livra da perturbação. A Bíblia chega a afirmar que aquele que fala demais vive perturbado. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Perceba então que tudo que a gente fala, a gente planta, e tudo que a gente planta, a gente colhe. No Salmo 45, acredito que está aí, a gente pode olhar aqui no telão, Davi, ele menciona a língua como uma caneta. Claro que na época não tinha caneta, tinha uma pena. Já viu o filme antigo onde você escrevia com uma pena? Então o texto diz no versículo 1, olha que texto fantástico: o meu coração ferve com palavras boas. Pastor, mas que estranho, coração ferve? Não tinha que ser a boca ferve? Não, mas Jesus vai dizer lá na frente que a boca fala do que está cheio o coração. Uma boca desalinhada à Escritura não é necessariamente um problema de língua, é um problema de desalinhamento de coração. A boca fala do que está dentro já, apertou, cospe. E aí Davi diz: meu coração ferve de palavras boas, eu falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Fantástico. Minha língua é uma caneta de quem está escrevendo alguma coisa. Gente, grave essa frase: sua língua é uma pena, uma caneta de alguém que escreve o seu futuro. Eu não estou falando apenas de um poder de força de vontade, de autoajuda, não, estou falando de ajuda do alto, é diferente. Eu estou falando do poder das palavras de maneira bíblica. Existe, sem desequilíbrio, suas palavras têm poder. Vocês acreditam nisso? Suas palavras têm poder. Lá em Tiago, no capítulo 3, o próprio Tiago, no capítulo 2 e 3, ele escreve um capítulo inteiro sobre o poder da língua, fazendo uma comparação, inclusive, com um navio enorme, por maior que ele seja, e aquele bichão grandão, ele é governado por um leme. E Tiago, ele chega a afirmar que a língua é como o leme de um navio. A língua é como um freio. Quando você vai arriar um cavalo, vai montar num cavalo, no animal, você coloca o freio aonde nele, para parar o corpo aquele animal grande e forte, você consegue domar ele pela boca. É lá na boca que está o freio, você puxa, ele para, você solta a rédea, ele vai, você vira para cá, tudo pela boca. E olha, irmão, eu ouso dizer que se você conseguir domar a sua língua, alinhar a sua boca à palavra de Deus, a sua vida muda de direção. Por isso a orientação do Senhor para nós: guarda o que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Você tem pés. Quando você subir à casa do Senhor, que não seja apenas para um tempo de sacrifício, mas que seja para ouvir e obedecer. Guarda o que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Você tem uma boca, você tem língua.
E quando você abrir essa boca, que seja para ministrar, para profetizar, para liberar a palavra de bênção sobre a vida daqueles que te escutam, e jamais de maldição. Diga glória a Deus, irmãos. Palavra de bênção e jamais de maldição. Guarda a sua boca, ministre coisas boas, ainda que você esteja num vale, como Ezequiel 37, na visão do vale dos ossos secos, em que o profeta ele é levado a essa visão, e ele vê que os ossos são secos, sequíssimos, e ele, filho do homem, poderão viver. Ele diz, o Senhor sabe, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O nosso vale começa a mudar, irmãos, quando nossa boca é alinhada à palavra, e a gente começa a liberar a palavra de Deus, quando a gente tem a graça, quando a gente tem o discernimento do Espírito Santo, para guardar nossa boca, de maneira alinhada ao poder, à graça, à Bíblia Sagrada, nossa vida é completamente transformada. O Davi faz uma oração linda, ele chega a pedir, Deus, coloca um guarda na minha boca, para eu não pecar contra ti. Se for preciso, copie essa oração, coloca um guarda na minha boca. Deus, não deixa eu viver murmurando, Deus, não deixa eu viver reclamando, Deus, não deixa eu viver maldizendo. Meu Deus, eu sou muito cabeça, você se conhece. Meu Deus, eu sou esquentado, eu sou nervoso, nervosa. Pai, quando vem na cabeça eu falo, depois eu fico mal, eu fico arrependido. Então pede a Deus, Deus, põe um guarda na minha boca, eu não quero errar, eu não quero pecar, me ajuda, eu quero guardar os meus lábios. Amém? 3. Isso aqui é fantástico. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Para mim, um dos versículos, eu não escondo isso de ninguém, mais importantes da Bíblia. Olha que ousadia da minha parte dizer isso. Para mim, um dos versículos de longe mais importantes da Bíblia, Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Provavelmente você já deva ter ouvido e vai ouvir mais uma vez. Vamos ler Provérbios 4:23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Diga amém, igreja. Interessante, esse versículo é muito forte, irmão. Ele começa assim: sobre tudo que se deve guardar. Então tem um monte de coisa para guardar, e é verdade, porque se a gente for aprofundar na Bíblia, a gente fica aqui o dia todo. Gente, a Bíblia também manda guardar isso, a Bíblia manda guardar aquilo, a Bíblia manda guardar isso outro, manda guardar os pés, né? Manda guardar, nós acabamos de ver, manda guardar os pés, manda guardar a boca, manda guardar o coração. Mas esse texto é fantástico, porque ele diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, sobretudo, dá um destaque, gaste uma energia um pouco maior, eu diria assim, lendo esse texto, em proteger o seu coração, porque existem saídas de Deus. Deus vai plantar no seu coração saídas para a sua vida, mas se você não estiver bem aqui, você não vai encontrá-las. Se o seu coração estiver bagunçado, você vai ter dificuldade de achar alguma coisa aqui. Se o seu coração estiver sujo, você vai ter dificuldade de encontrar alguma coisa aqui. E pensa numa coisa que Satanás tenta sujar todo dia, irmãos, é o nosso coração. Irmão, eu não vou dizer assim para você toda hora, que aí pode ser um exagero, mas Satanás, todo dia ele cria uma circunstância, ou ele usa alguém, porque Satanás usa pessoas também, ele cria situações, ele aponta coisas ao longo da nossa caminhada, para murchar a nossa bola, para entristecer a gente, para roubar a nossa alegria, para nos deixar chateados, entristecidos, magoados, ofendidos.
E a responsabilidade de guardar o seu coração não é de Deus, não é da igreja, não é de pastor, é sua. O coração é seu. Por isso a ordem de Deus na Bíblia é: não deis lugar ao diabo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem dá lugar ao diabo somos nós. É você que decide abrir ou não. Qual é a parte do diabo? Tentar entrar. Ele tenta, ele é o tentador, ele tenta entrar, ele vai tentar invadir, ele vai tentar pular a cerca, ele vai tentar forçar a entrada, ele é ladrão, ele tenta cavar túnel, ele tenta invadir, ele tenta plantar no teu coração uma mágoa, raiva de alguém, ou deixar você ofendido, deixar você triste por causa de um comentário, porque alguém, sei lá, falou alguma coisa consciente ou inconsciente, porque às vezes a pessoa não está nem sabendo, mas aquilo já chateou você, já estragou o seu dia, já entristeceu você, principalmente no ambiente da família, no ambiente da igreja, no ambiente da fé. Meu Deus, todo santo dia, como o coração do homem é o alvo de Satanás. Por que Satanás quer tanto o coração do homem? Porque esse é o alvo de Deus também. Existe um salmo em que o próprio Deus declara: filho meu, dá-me, peço-te, o teu coração. Diga amém, irmãos. Que pedido lindo de Deus. Agora, se eu fosse Deus, eu não ia pedir. Para minha vergonha, se eu fosse Deus, o quê? Me dá aqui esse coração, me dá aqui que é meu, eu que te fiz, eu quero esse coração para mim. Mas Deus não faz assim. Deus diz: filho, filha, me dá teu coração. O teu coração tem sido alvo de disputa acirrada. O teu coração é terreno a ser conquistado. Ou o Senhor entra e mora nele, ou o inimigo. E aqui não existe meio termo, porque Deus não aceita 99% do seu coração, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou o seu coração é completamente do Senhor, ou não. Amém ou não amém? Vocês estão me acompanhando, irmãos? Então nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor e guardar esse coração. Para mim, a importância desse texto, ela é devida, se você quiser ter uma vida de fé longa, na igreja, com Deus, você precisa guardar o seu coração. Senão você não vai durar muito. Muitas coisas ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo dos anos, elas acontecem para chatear a gente, para entristecer a gente, para desanimar a gente, para fazer com que a gente olhe para trás. Mas se você tiver um coração blindado, guardado, protegido, se você vigiar nisso, você continua firme de pé, até o alvo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Finalmente a última, gente. A última, não que seja a última na Bíblia, a última que eu listei, né? Guarda a tua fé. E aqui eu queria gastar pelo menos uns 5, 10 minutinhos aqui, de uma maneira um pouco mais profunda e intensa. Guarda a tua fé. Você percebeu que é você que tem que guardar? Não é Deus que vai guardar a fé para você? É você que tem que guardar. Onde é que está isso? 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. Por que a gente fala assim, 2 Timóteo? Porque esta é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. E nesta segunda carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz no capítulo 4, no verso 7, texto fantástico. Estou no Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Timóteo. 2 Timóteo 4:7 diz assim, você pode ler comigo? Combati o bom combate, acabei a carreira. E agora, igreja?
guardei a fé. Diga aleluia. Guardei a fé. Irmão, se você leu a vida de Paulo, você vai perceber que o ministério de Paulo foi maravilhoso, intenso. Paulo, o apóstolo Paulo, responsável por praticamente 80%, se não mais, do Novo Testamento. Sem sombra de dúvida, Paulo é um ícone do Evangelho, um tremendo apóstolo do Senhor. Meu Deus, que homem do Senhor. Que nem sempre for assim, né? Ele era um perseguidor, ele era um encapetado, ele era uma pessoa que qualquer um olharia para ele e diria: misericórdia, eu não quero esse cara na minha equipe não, ele tem que queimar no inferno. Mas Deus fez daquele vaso torto, daquele vaso perdido, Deus fez um tremendo homem do Senhor, um tremendo pregador do Evangelho. Diga amém. Deus pode fazer isso do seu filho, que hoje está perdido nas drogas. Deus pode fazer isso desse marido que não aguenta ouvir a palavra igreja, pastor, ele manifesta. Deus pode pegar esse coração, amém ou não amém, igreja? Deus pode pegar esse coração e transformar ele, e fazer dele um tremendo homem de Deus. Mas o ponto é que essa caminhada de fé, de ministério de Paulo, não foi nada fácil. Por diversas vezes a gente vê o Paulo sendo castigado, apedrejado, açoitado. Paulo sofre naufrágio. Há um capítulo em que Paulo menciona o que ele passa: açoites, vigílias, perseguições dos de fora, perseguições dos de dentro, que dói mais ainda. Perseguido pelos que não são de Jesus e perseguido pelos que são de Jesus. Não compreendido pelos de fora, não compreendido pelos de dentro. Meu Deus, que luta! Houve um momento em que Paulo foi apedrejado em um determinado lugar, numa determinada cidade, e ele foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Vocês já viram isso na Bíblia? Aí ele levanta, tira a poeira e entra de novo na cidade para pregar Jesus. Que é isso? Que homem é esse? Que fé é essa? Uma fé que ele conseguiu mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio aos momentos sem compreender. Lembra dele, Paulo e Silas, na cadeia, meia-noite, eles estavam castigados, né, machucados, apanharam em praça pública, arrancaram a roupa deles, amarraram os pés no tronco, e perto da meia-noite, texto famosíssimo de Atos 16, no verso 25, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Lembra disso, irmãos? Sem merecer, apanhando, por amor ao Evangelho. Que fé é essa? Essa é a fé que nós precisamos guardar. E guardar até onde, pastor? Até quando? Até o fim da nossa carreira. Escute, querido, não é praga, é verdade. Eu estou preparando você para a vida com Deus. Você enfrentará momentos em que você não vai entender nada. Será que sai um amém? Fica tranquilo, você não está traindo não, tá, irmão? Mas momentos na sua vida virão em que você vai dizer: o que foi que eu fiz para merecer isso? Momentos na sua vida virão em que Satanás vai tentar você, dizendo: e aí, que valeu a sua fé? Que valeu a sua devoção? De que valeu acreditar nesse Deus que você diz acreditar? Paulo passou diversas vezes por isso. E qual é o desafio? O desafio é você guardar a sua fé. Jesus está sentado com Pedro e dizendo: gente, eu vou ser entregue, vou ser crucificado, e um de vocês vai me trair. E o Pedro afoito diz: eu jamais vou trair o Senhor. Pedro, não fala uma abobrinha. Abobrinha por minha conta, você não vai achar isso na Bíblia. Pedro não fala isso. Não, em verdade eu digo que eu morro, mas eu não abandono o Senhor.
estou pronto para ir para a morte se for preciso. Pedro, antes que o galo cante, como é que é o resto? Você me negará 3 vezes. 3 vezes. Nada, eu morro, mas eu não te nego. Negou? Quantas vezes ele negou? Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. Mas interessante o ponto, nessa conversa, a mesa dos dois, é que Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Para quê? Para que Satanás não te ciranda como trigo, não te penere como trigo. Não, eu roguei por ti, para que você não desfaleça na fé. Que o problema não é você enfrentar a luta. Quem que não enfrenta a luta, gente? Quem que não passa dia mal? Quem que não passa? Não existe isso. A Bíblia fala da existência do dia mal. Em Efésios 6, de uma maneira tão clara, dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mal. Olha só, eu visto a armadura de Deus, não é para não passar pelo dia mal. Eu visto a armadura de Deus, é para eu aguentar o dia mal. É para quando o tempo fechar, eu não desviar, eu não perder minha fé, eu não olhar para trás, eu continuar servindo a Deus, mesmo em momentos em que, meu Deus do céu, parece que não estou entendendo nada. Aí para piorar vem Satanás e aponta circunstâncias, situações. Se Deus fosse contigo mesmo, por que aconteceu isso? Se Deus fosse com você mesmo, por que aconteceu isso aqui? E isso aqui na sua vida, e esse ponto, e esse episódio, e esse fato. E se você não vigiar, você vai ficar olhando, você fica dando ouvido à tentação de Satanás, e daqui a pouco você está questionando a sua fé. Daqui a pouco você está pensando: será que Deus existe mesmo? Vocês estão entendendo, igreja? Daqui a pouco você está pensando: será que vale a pena esse negócio de uma vida na igreja? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que, não sei, sabe, eu estou passando por umas coisas. Irmãos, guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Satanás está te peneirando, o inimigo está está circulando, está ao seu redor, e ele está tentando roubar a sua fé. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Mesmo falando ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo dá uma instrução fantástica ao mesmo filho na fé, Timóteo. Vamos ler? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo 6, 20, diz assim: ó Timóteo, o que vem agora, igreja? Guarda o depósito que te foi confiado. Vamos parar um pouco aqui? Será que já tinha Bradesco, Banco do Brasil, Itaú? Será que é um depósito financeiro? Obviamente que não. Obviamente que não. Do que é que Paulo está falando então? Ele está dizendo: filho na fé, filho, um investimento foi feito na sua vida. Um investimento de Deus foi feito em você. Deus investiu em você. E eu estou falando aqui com vocês agora, com o pessoal que está em casa. Deus fez um depósito maravilhoso na sua vida. Fala amém, irmãos. Credo, vamos tentar de novo, irmãos. Deus fez um depósito maravilhoso na sua vida. Investimento de peso, morreu na cruz por você. Te encheu da presença dEle. Te lavou dos seus pecados, purificou você, te encheu do Espírito Santo. Cara, que depósito lindo. E agora o que você tem que fazer? Guarda isso, por favor. Por quê? Por que o Senhor me mandaria guardar alguma coisa? Porque tem alguém querendo roubar você.
Felizmente existem pessoas e uma linha hoje religiosa que tem tendido para esse lado, onde as pessoas dizem: não, o que Deus te deu e o que o Senhor Deus investiu na sua vida não pode ser perdido. Irmão, por favor, deixa eu alertar você, cuidado com isso. Isso, de uma maneira desequilibrada, pode levar você a acreditar que não, um dia eu entreguei o meu coração para o Senhor e eu não preciso fazer mais nada. E não é bem assim. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Andar é prática, é comportamento, é fazer. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade, mas completa a ideia que não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Andar é prática de vida. Então tome muito cuidado, porque sim, nós encontramos ao longo de toda a Bíblia pessoas que receberam o investimento de Deus e não corresponderam, não guardaram o depósito que havia sido feito na vida dele. Gente, por que Paulo diria para o filho dele na fé, Timóteo: guarda o depósito que eu fiz em você? Cara, gastei um tempo, orei por você, ensinei você, olha o que Deus tem dado sobre a sua vida, olha os dons que Deus tem plantado na sua vida, olha o talento que Deus tem, olha o ministério que Deus te deu. Timóteo, agora você só precisa guardar isso. Será que é pedir demais? E tem gente que nem guardar quer. Não, o Senhor deu. Como assim? De onde você veio? A tarefa nossa agora é só guardar, é só proteger. O depósito foi feito, o investimento foi feito. Jesus morreu por nós, e agora? Agora eu guardo a minha fé, eu guardo os meus pés, eu guardo a minha boca, eu guardo as minhas mãos. Eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava na salinha: Cordeirinhos de Deus, escolinha bíblica infantil. Meu Deus do céu, você lembra do negócio desse, irmãos? A musiquinha era assim: cuidado, mãozinha, o que pega. Estou me sentindo velho agora aí. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Vocês já ouviram isso? O tempo está passando para mim mesmo, irmãos. E aí trocando, mãozinha, cuidado, o olhinho, o que vê. E tudo isso para mostrar que nós precisamos guardar os nossos olhos, guardar as nossas mãos, guardar os nossos pés, guardar o nosso coração, guardar a nossa fé, porque tem alguém querendo furtar, roubar você. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Deus fez um investimento tremendo na sua vida, e nós vamos fazer valer esse investimento em nome de Jesus. Esse é o desejo do Senhor. Você vai sair daqui com isso. Meu Deus, o Senhor não vai ter perdido tempo comigo. Espírito Santo, Jesus, por mim o Senhor não terá morrido em vão. Eu vou fazer valer a pena o investimento que eu recebi, o depósito que me foi confiado. É isso que tem que estar no coração. Coloca a mão no seu coração, vamos participar da ceia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos espiritualmente agora sentados com o Senhor, à mesa com Cristo, onde nós queremos comer do corpo do Senhor, beber do sangue do Senhor. Mas para tanto nós entendemos, meu Pai, que participar no erro, no pecado, não é bom. Por isso, ó Deus, nós lhe pedimos perdão. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, lava-me, Senhor, e purifica-me, Senhor, com teu sangue, pois eu quero participar à mesa com o Senhor, em nome de Jesus. E dá-me forças para guardar o que precisa ser guardado, para proteger o investimento do Senhor na minha vida, para que Satanás não me roube, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Abra os teus olhos.
sentado mesmo, receba o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Ninguém vai julgar você, é você que se examina e decide participar ou não. Não coma, não beba ainda, tá? Deixa todo mundo pegar, que nós vamos participar juntos. Vamos adorar a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar, vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. E vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Ficou alguém que queira participar sem algum dos elementos, o pão ou o cálice? Feche os olhos, levante este pão para os céus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou do pão, ele partiu e, tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia! O corpo de Jesus que foi moído, castigado na cruz do Calvário. E a palavra declara que sobre as feridas de Jesus foram depositadas as nossas chagas, enfermidades, transgressões. O texto diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades ele levou sobre si. Contudo nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Que depósito lindo, que investimento maravilhoso. Eu oro para que, participando do teu corpo, haja renovo, haja fortalecimento, haja cura, haja libertação. Todas as enfermidades caiam por terra, em nome de Jesus. Participe agora e coma do corpo de Cristo. Pode comer. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste,
vive estás. Levante o cálice para os céus. Semelhantemente, após ele comer do pão, ele bebeu do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oh glória! Lava-nos com teu sangue, Jesus. Limpa-nos e purifica-nos, Senhor. Participe agora e beba do cálice. Oh, glória a Deus! Aleluia! Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Separe esse tempo para dar glória a Deus, querido. Separe esse tempo para exaltar o nome do Senhor. Oh, comece a dizer a Ele: aleluia, 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 aleluia. Enche a tua noiva, Jesus, renova a tua noiva. Fortalece, Deus, aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles, meu Pai, que entraram, meu Deus, aqui esta manhã, meu Deus, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, pensando em recuar, meu Deus, mas a tua palavra declara que nós não somos daqueles que recuam, que o justo ele viverá da fé, ele não olha para trás, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta essa mãe, levanta esse pai, Jesus, levanta essa esposa, levanta esse marido, fortalece ele nesse lugar, fortalece ele nessa manhã, fortalece essa mulher, Deus, fortalece o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, revigora, aleluia, ricanta riapa chorororori alamará, oh ricanta riapa churimi canta, oh ricariapa papa churimi, oh glória a Deus, vem Espírito de Deus, batiza, renova, Deus, a tua noiva nessa manhã, aleluia, oh aleluia. Levante as suas mãos para Ele. Diga: Espírito de Deus, renova em mim, Senhor, um coração puro. Dá-me um espírito reto, um coração voluntário. Eu não quero e não vou recuar. Dá-me forças para que eu consiga guardar o que eu tenho até o fim, Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, igreja, aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Senta um minutinho, querido, prometo que eu já vou terminar. Eu espero que Deus tenha tratado contigo nessa manhã de maneira especial, amém? 5 minutos eu termino o nosso culto.
Os irmãos podem passar os envelopes de dízimo, de oferta. Você trouxe a sua fidelidade, sua oferta especial, de ceia, seu voto, enfim. Faça aquilo que o Espírito Santo de Deus dirigiu. Enquanto isso, eu falo com aqueles que estão em casa. E você que está nos acompanhando, este é o segundo domingo de agosto do ano de 2020, Dia dos Pais. De um ano que tem sido guerra para muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor diz: tudo passa, os céus e a terra passarão. Mas a palavra do Senhor é a única coisa que permanece para sempre. Então não importa o que você esteja passando, não importa o tempo que você está vivendo, pode estar sendo um ano, um tempo, um mês, quem sabe o pior dia dos pais para você que está me acompanhando em casa e é pai. Mas isso vai passar, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, oramos isso, profetizamos isso sobre a sua vida. E se você, querido, está nos acompanhando hoje pela primeira vez e mora em Cuiabá e região, você está convidado a participar dos nossos cultos. Domingo nós temos 4 reuniões, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 horas da tarde, finalzinho da tarde, aqui na Avenida Tuiuiu, número 1, no CPA 4, cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Agora, se você é membro, já é aqui da nossa casa, já é da nossa família, saiba que você também pode continuar contribuindo com a casa do Senhor. De duas maneiras, pelo menos. Você pode passar por aqui, a igreja está aberta, e deixar a sua contribuição. Ou você pode fazer isso de maneira online. Muitas pessoas têm preferido assim. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência online, e nos enviar o comprovante do depósito para o nosso controle interno aqui na igreja. As contas aqui estão aparecendo no telão para os irmãos que estão aqui na igreja. Agora, para você que está nos acompanhando, aí na descrição do post tem os bancos. Escolha aí o banco de sua preferência, faça aí o seu depósito, a sua transferência, e nos envie o comprovante, seja dízimo, oferta, patrocinador, um voto, uma ajuda, uma semente de fé. Se você também se sente alimentado, pastor, eu tenho sido alimentado pelas lives, por este culto online. Se você sente pelo Espírito de Deus de nos enviar também um depósito, uma oferta para a obra do Senhor, para a casa de Deus, fique à vontade. Por favor, envie o comprovante para esse zap. Zap é o WhatsApp, Já todo mundo fala zap, É o 6565, é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65. E o telefone do WhatsApp é o 99255 2568. 99255 2568. Também agradeço as doações de alimentos que a gente tem recebido: arroz, feijão, enlatado, sal, açúcar, óleo, macarrão. Tudo isso a gente vem formando ainda cestas básicas e entregando, doando sacolões à medida que a gente vem recebendo doações. Fica aqui a minha gratidão a você que tem feito isso, que está em casa, e vocês, irmãos que estão aqui presencialmente. Que Deus retribua vocês poderosamente. Jesus disse que aquele que deste beber a ele, era como se fosse a um destes pequeninos. Desse de comer a ele, quando ele estivesse com fome, é como se fosse ao próprio Cristo. Então que o Senhor retribua cada um de vocês poderosamente. Amém? Vamos orar pelo pessoal que está em casa. Levanta a mão assim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão nos acompanhando em casa nessa manhã de domingo, e ministramos sobre a vida deles uma bênção de prosperidade, de crescimento, de dias melhores, de dias de graça, de dias de vitória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.